Bom, nós continuamos aqui com o programa e agora eu vou para uma entrevista que nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre algumas taxas extintas e muito mais, sobre a CAB. Eu estou recebendo aqui o Procurador-Geral do município de Cuiabá, Rogério Galo. Muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí para esse bate-papo. Procurador, vamos começar falando da greve dos médicos. Havia uma decisão judicial que considerou a greve ilegal, com multa inclusive para o descumprimento, que os médicos voltassem ao trabalho. Isso não aconteceu. O que está acontecendo? Essa multa vem sendo paga? Como é que está a situação? Hoje, de manhã, né, hoje teve uma reunião da categoria, eles decidiram manter a greve. Até quando? Sim, infelizmente a greve ela vem sendo mantida, mesmo sendo declarada ilegal pelo Poder Judiciário em liminar do desembargador Gilberto Giraldelli, depois confirmada pelo desembargador Guiomar Teodoro Borges. Essa liminar ela foi proferida no dia 7 de março, há mais de um mês, e com multa diária de R$50 mil imposta ao sindicato, depois aumentada em virtude do sindicato não ter observado e cumprido a ordem judicial. A greve ela vem sendo mantida, portanto, a Prefeitura tem adotado todas as providências cabíveis no processo. E nós lamentamos que o sindicato se comporte desse modo. É importante dizer que é uma pequena minoria que ainda continua em greve. Nós temos 700 médicos em toda a rede municipal de saúde. Hoje nós temos em torno de 82 médicos que são mais resistentes e continuam em greve. A grande maioria, portanto, no pronto-socorro, no centro de especialidades médicas, entendem que essa greve é uma greve sem sentido, uma greve que não tem motivação. É a quarta greve já em um ano que esse sindicato, dirigido pela doutora Eliana, que ela promove, quer dizer, uma greve a cada quase 3 meses, todas as greves declaradas ilegais, porque a Prefeitura nunca se recusa ao debate, ao diálogo, mas as pautas que são colocadas, nós atendemos, né? Agora, existem algumas pautas, por exemplo, vou citar a pauta do FENAN, do piso FENAN, o médico... O piso nacional. O piso nacional, é importante dizer para a sociedade. O piso nacional, que eles querem 12 mil e poucos reais para 20 horas. O piso hoje, no geral, ele está R$7 mil inicial. Para 20 horas. Para 20 horas. Eles querem 12. Eles querem 12. A Prefeitura já disse isso há algum tempo, já que não tem condições de pagar esses 12 mil reais. Aliás, o sindicato, e essa é uma pergunta, Luiz, que nós nos fazemos, o sindicato ele tem base territorial estadual. São 141 municípios. Por que o sindicato só faz greve em Cuiabá? Agora, sem querer dizer que essa realidade não é uma realidade. É óbvio que o médico em Cuiabá poderia e deveria ganhar 12 mil reais. Claro. Mas, infelizmente, as fontes de financiamento não estão sendo abastecidas e a fonte de financiamento do SUS é da União, do Estado e do município. Portanto, nós não temos condição de pagar esse valor. Agora, doutor Rogério, tem que ver o que está acontecendo, então, porque tem muito médico se aproveitando, então, da greve para justificar a falta de atendimento nas policlínicas, por exemplo, onde a gente faz aí o plantão, né, da escala, dizendo que a greve que tem impedido os atendimentos. Tem que deixar claro para a sociedade uma coisa. Primeiro, a greve é ilegal. Em qualquer ponto, seja numa unidade básica de saúde, seja numa policlínica, seja na UPA, o atendimento deve ocorrer. Agora, se está numa UPA e numa policlínica e a situação é de urgência e emergência, a greve, inclusive, ela é proibida, né? Ainda que ela seja declarada ilegal, ainda que ela fosse legal, não pode fazer greve em urgência e emergência. Isso, inclusive, caracteriza a omissão de socorro. O que o município vai fazer para reverter isso, ou para acabar com isso de vez? Amanhã nós temos um julgamento. Primeiro, nós estamos adotando todas as medidas judiciais. Estamos levando ao conhecimento do Poder Judiciário, vamos executar a multa. A multa, em relação ao sindicato, já ultrapassa a casa de R$1 milhão. O sindicato ele tem sido, como eu disse, não é a grande massa dos profissionais. Nós temos hoje 70, 80 profissionais que não estão, que aderiram à greve e estão, portanto, submetidos aí a todas as providências. Inclusive, os médicos que são os faltosos, tiveram cortados seus pontos no mês passado. Então, são consequências que são produzidas pelo descumprimento da ordem judicial. Porque se eles não estão indo ao ponto, não estão indo ao trabalho, ao seu local de trabalho, obviamente,
tiveram o seu ponto cortado e não receberam o seu salário na integralidade. Quando que o senhor acredita que nós vamos ter uma resposta definitiva para a população? Hoje, Luiz, nós inclusive mandamos um ofício que foi recusado pelo sindicato para que nós restabelecêssemos o diálogo, né? Mas o sindicato se recusou a receber, entende que esse ofício, essa nossa tentativa de diálogo é meramente midiática, não é, nós estamos abertos ao diálogo, sempre estivemos, foi o sindicato que se lançou nessa greve sem qualquer... Sem qualquer... Você sabe que nós vamos voltar aqui nesse assunto, porque é o seguinte, 12h30, exatamente ao 12h30, nós temos aí a hora do abraço aqui no programa. Abraço, claro. Então, peraí, eu vou abraçar o procurador hoje aqui, geral do município, Rogério Galo. Você em casa, não sei com quem você está. O Azulão, ele sai lá do estúdio dele. Você vê que montamos um estúdio 12 e ele vem aqui. Então, você em casa, abrace com quem você estiver aí. Dê um abraço. E aquele abraço quietinho, viu? Para sentir energia. Doutor Rogério. Um abraço. Não pode bater, não pode bater. Tem que ser quietinho, porque... Muito bem. Então, onde você estiver aí, Azulão, volta lá para o estúdio 12. Esperamos, inclusive, continuando aqui. Bem oportuna essa entrada, porque é isso que nós esperamos com o Sindicato dos Médicos, né? Estava falando exatamente em diálogo. Esse abraço aconteça, porque hoje pela manhã, e eles tiveram, acho que, uma assembleia e o Sindicato dos Médicos se recusou a abrir o diálogo, porque entende que a Prefeitura está apenas tentando esse diálogo do ponto de vista midiático. E não é, na verdade não é. Todas as nossas posições foram colocadas, Luiz, de forma muito clara, muito objetiva, aquilo que foi possível atender, isso é importante dizer, sobre condições de trabalho. Nós temos, de fato, e reconhecemos que algumas unidades estão em situações ruins, estamos fazendo algumas intervenções para melhorar, mas a grande intervenção, e isso que é uma diretriz do prefeito Mauro Mendes, é de não ficar apenas com situações, com medidas paliativas, né, temporárias, provisórias, com puxadinhos. Quer dizer, em relação ao pronto-socorro, há um grande gargalo no pronto-socorro. Qual que é a grande sugestão que foi apresentada pelo prefeito ainda em campanha e que já se encontra em execução? É o novo pronto-socorro. É um espaço digno para todos os profissionais e vai melhorar a condição. Como está a obra lá? Quantos % já? Em pleno andamento, já está na casa dos 20%, já estão batidas as lajes. Para dizer, em relação ao profissional médico, objetivamente, nós começamos a pagar adicional de insalubridade de 40%, nós fizemos o concurso público que não era feito há muitos anos, antes havia uma relação precária de trabalho com eles, com a contratação de profissionais temporariamente, fizemos o concurso público, colocamos na rede mais 90 médicos, enfim, regularizamos o pagamento das horas extras. Então, do ponto de vista, inclusive remuneratório, tiveram conquistas. O que se percebe da atual direção do sindicato, Luiz, com todo respeito, e a sociedade pode julgar isso, é uma vontade deliberada de continuar fazendo greve a qualquer custo. Com qual objetivo? Aí a sociedade tem que julgar. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente falar da CAB. O município montou uma comissão, né, para investigar as ações da CAB, não é isso? Sim, é uma auditoria, que tem o objetivo de analisar a situação financeira, contábil, técnica e operacional da companhia. Pelo Bandzap, nós temos recebido aqui muitos vídeos de pessoas mostrando desperdício. E é triste, sabe? Ontem, inclusive, eu dei um cartão vermelho aí para o pessoal da CAB, porque eles não respondem a gente. Eles não querem vir aqui, eles não nos recebem, eles não mandam, enfim, eles estão lá, parece que alheios ao que está de fato acontecendo na sociedade. Como que a Prefeitura vai tratar a questão da CAB? Desde o início, Luiz, com muita responsabilidade. A sociedade pode observar que o prefeito tem tratado essa relação com a CAB de modo institucional, sempre preservando os interesses da sociedade em ter um serviço de qualidade. Na água, a CAB prometeu, isso está no contrato, ela questiona, diz que não, a Prefeitura e a agência reguladora, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário reconhece claramente que a CAB tinha uma meta a ser cumprida em relação à água em abril do ano passado, que completou 3 anos, que era a meta de universalização do abastecimento de água. Universalização do abastecimento de água, para tornar isso claro para a sociedade, o que é isso, é não existir mais em Cuiabá intermitência, você ter regularidade no fornecimento de água. Quer dizer, água a todo momento nas torneiras das casas das pessoas. Não está tendo. Infelizmente, os investimentos que foram feitos pela companhia foram investimentos discutíveis do ponto de vista da resolutividade. Quer dizer, foram investimentos que foram feitos, por exemplo, na troca
de hidrômetros, investiu-se muito na troca de hidrômetros, mas se investiu pouco, achava-se que isso aí iam reduzir as perdas comerciais, mas não investiram, por exemplo, na substituição da nossa rede, da rede física, da nossa tubulação, que é uma rede muito antiga. Que é o que a gente tem mostrado aqui no programa. Que é o que tem mostrado. Né, que são os vazamentos, que é terrível você ver água pura, Luiz, que nem ontem nós mostramos uma situação que tem 1 ano. Desde o ano passado está vazando lá e acaba E não adianta você ir àquele ponto, porque você vai naquele ponto, é uma peneira, você corrige aquele ponto, estoura em outro. Então, quer dizer, de fato, a CAB assumiu conosco, assumiu com a sociedade cuiabana, com o município de Cuiabá, a obrigação de fazer a universalização da água em 3 anos e reduzir as perdas para níveis toleráveis. Perdas em níveis toleráveis, segundo as normas técnicas, é em torno de 30% do que é produzido de água se pode perder. Sabe quanto é perdido hoje? De cada 100 litros que é produzido em Cuiabá, 65 litros é perdido. Nisso. E a CAB ela tinha colocado como meta dela... Me falaram esse número, doutor. Eu ia falar esse número esses dias aqui, num desses vídeos que nos mandaram. Eu falei, mas não pode ser. Está errado esse número. E é verdade. Infelizmente, são índices que são colocados pela agência reguladora, são medidos, de 100 litros que é produzido em Cuiabá de água, que é água tratada, que entra na tubulação para chegar nos reservatórios, chegar às famílias, só 35 que chegam. Então, quer dizer, existem muitas perdas físicas. Isso não é quebra de contrato? Isso não configura quebra de contrato? Portanto, o prefeito tem todas as informações hoje para tomada de decisão. Só que, hoje, a caducidade do contrato, retomar esse serviço, resolveria o problema, Luiz, para a sociedade? Retomar para a prefeitura prestar esse serviço? O que nós fizemos? Nós procuramos, nesse primeiro momento, com essa auditoria, que nós devemos entregar esse resultado, é bom dizer, no máximo até segunda, terça-feira da semana que vem, já estamos na fase de conclusão desse trabalho, é entender por que a CAB chegou a essa situação. Porque só um dado, a CAB, no primeiro ano, estimava receber em torno de 130 milhões de reais de fatura de água. Sabe quanto que ela faturou? 160. No segundo ano, estimava 140. Faturou em torno de 190. No terceiro ano, estimava 160. Aumentou o faturamento, mas a prestação do serviço não melhorou. Mas a prestação do serviço, no que se refere, sobretudo, ao desperdício, isso não teve a mesma eficiência. Eles tiveram eficiência em aumentar o valor da arrecadação, mas, infelizmente, não tiveram eficiência em reduzir as perdas. Quando que esse trabalho vai ser concluído? Nós devemos terminar esse trabalho na segunda ou terça-feira e entregar ao prefeito, e o prefeito vai estudar as medidas que serão adotadas e deve divulgar o resultado. Mas o que eu posso dizer é que serão informações de interesse da sociedade, informações importantes que esse documento terá e pautará de forma técnica a tomada de decisão pelo prefeito. E eu já gostaria de deixar o convite para o senhor retornar ao programa com esse estudo para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Não tenha dúvida. Quando fala em... Isso nós não falamos de esgoto, né, Luiz? Claro. Em esgoto, aí nós não temos nem a capacidade da CAB, pelo que está demonstrado, econômica, financeira dela, em fazer os investimentos que são necessários. Aliás, ali na região do Cochipó, alguns condomínios estão surgindo ali, grandes condomínios que vão jogar o esgoto praticamente in natura no rio. Isso é muito grave, né? Infelizmente, só 60% da cidade tem cobertura de esgoto. Então, Luiz, só para concluir, por isso que tem se defendido ao longo do tempo, ao longo desse último ano, sobretudo, a venda da companhia para uma outra empresa que tenha condição de fazer os investimentos e retomar essas metas contratuais com a Prefeitura de Cuiabá. É isso que nós temos insistido, mas nos parece que essa solução ela está demorando demais, se arrastando demais, e nós não vamos aqui defender interesses de grupos que estão em recuperação judicial, como é o Grupo Galvão, né? Nós não podemos subordinar o interesse público do cuiabano ao interesse lá de uma recuperação judicial de um grupo econômico. O interesse que nós vamos preservar em Cuiabá é o interesse do cuiabano, e é isso que vai nos orientar na tomada de decisão. Porque eles querem prestar contas, né? Eles não chegam aqui num programa como esse, por exemplo, para falar para a população o que está acontecendo, né? Não serei leviano aqui em dizer nada, mas eu vejo como descaso isso, no mínimo descaso. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, prazer recebê-lo. É sempre bom a gente passar essa informação para a população, porque a cidade é muito complexa, né? A gente entende a complexidade de administrar-se uma cidade como Cuiabá, com os problemas que Cuiabá tem, alguns crônicos, como é o caso da água, né? Mas esperamos, de fato, que, pelo menos, a greve dos médicos, vocês consigam acabar o quanto antes e
selar a paz entre os dois lados e a população, né, que infelizmente sai perdendo com tudo isso. Sim, com relação aos médicos, só para deixar um último recado à sociedade, boa parte dos médicos, eu digo quase a totalidade, está trabalhando. Nós fazemos um apelo aqui que o sindicato negocie, volte à mesa de negociação, encerre essa greve, porque ela só traz prejuízo para o povo da cidade que precisa da saúde. E eu estou sempre à disposição para prestar contas, e a Procuradoria também estará sempre à disposição aí da Band para todas as informações que forem necessárias. Muito obrigado. Conversei aqui com o Dr. Rogério Galo, que é o Procurador-Geral do município. Vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta.